Pois é, chegou o dia do Flamengo reiniciar a disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. Nos 2 últimos anos tentou e não conseguiu, caiu de forma até precoce, né? Em 2023 para o Olímpia, em 2024 para o Peñarol, e agora tenta novamente emplacar aí essa disputa pelo tetracampeonato da Libertadores. A última vez foi campeão em 2022 contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. E o que mudou de lá para cá? Qual a diferença? É porque, se você for lembrar, o Flamengo era muito forte assim quando entrava fora de casa na Libertadores, e também especialmente ali nas estreias, né, naquela fase bem dourada ali da geração Gabigol e companhia. E depois, em 2023 e 2024, não venceu fora de casa, não conseguiu vitórias fora de casa. Então tenta agora retomar essas questões aí de vencer fora de casa e principalmente vencer também na estreia. O Flamengo tenta vencer na estreia, o que não aconteceu também, tampouco, em 2023 e 2024. Esse confronto com o Deportivo Táchira, 21h30, transmissão ESPN e Disney Plus. E não vai ser muito fácil não, Abel, porque todo mundo falando que o grupo do Flamengo é mais tranquilo, etc., pelos adversários, mas a logística não é nem um pouco simpática, né, em relação a isso. O Flamengo vai ter 5 desfalques confirmados, né? Tem o trio Danilo, Gerson e Arrascaeta por questões musculares, ficam fora, sequer viajaram, e aí de última hora aí perdeu também o Wesley e o Plata, questões um tanto quanto parecidas, desgastes da data FIFA. O Plata tem o acréscimo de uma faringite, teve febre também e fica fora. Então o Flamengo analisou, tem esses 5 pesados desfalques, não estou contando ainda Pedro nem Vinha, porque nem sequer retornaram, né, às atividades desde o ano passado, mas tem esses desfalques pesadíssimos aí para o técnico Felipe Luiz. Eu falava da logística, porque o Flamengo ontem saiu por volta de fez a atividade aqui no Rio de Janeiro, saiu por volta de meio-dia do Rio de Janeiro, foi até Manaus, aí fez o reabastecimento da aeronave, aí depois seguiu para São Cristóvão, chegou por volta de 21h30, mais ou menos, foi o horário que o Flamengo chegou, o horário de Brasília, lá em São Cristóvão, para se concentrar. Então uma viagem bem desgastante, vai ser um ponto a ser superado, sem sombra de dúvidas, nesse confronto de hoje contra o Deportivo Táchira. Aí, se alguém entendeu errado, de repente alguém entendeu o Pedro Henrique falando, chegou em São Cristóvão. Não, chegou em São Cristóbal. Não é isso, Eugênio? Sim. São Cristóvão é para o outro lado, ali no Rio. Né? Fica no estado de Táchira, de onde vem o nome do time, pertinho da fronteira com a Venezuela. Ou com a Colômbia. Venezuela, quase fronteira com a Colômbia. Perfeito, perfeito. E esse jogo de hoje, o que dá para esperar de um Flamengo com desfalques, mas sempre forte, contra o Táchira? O Táchira lá, e imagino que hoje o estádio esteja repleto de torcedores, ele tem uma torcida fanática, é sempre um adversário mais complicado do que quando está fora de casa. E aí nessa equação entra o calor e entra o gramado, que é um gramado um pouco mais fofo, né? A bola corre menos do que o Maracanã, onde o Flamengo está acostumado a jogar. Então o Flamengo conseguindo lidar com essa situação, ele, obviamente, tem mais qualidade técnica que o Táchira, tem que entrar ligado, né, evitar erros infantis e impor o seu futebol, que é um futebol de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola o mais rápido possível, de não permitir o time adversário controlar a posse e sufocar para conseguir os seus resultados. Diante dos desfalques, tem algumas dificuldades, porque, por exemplo, o Gerson não tem par no time do Flamengo. Quando o Gerson não joga, não tem outro jogador com a característica dele, que ele joga pela direita, mas ele não é um ponta, ele é um meia que joga pela direita, então tem liberdade de movimentação. Quando Adílio dos tempos modernos. Quando não joga o Gerson, por exemplo, Luiz Araújo ali é um jogador mais vertical, é mais um atacante de lado do que um meia. Então o Flamengo perde um pouco dessa capacidade criativa, fica um time mais vertical. Então, vamos ver o cenário que o jogo apresenta. O Táchira é um time um pouco mais envelhecido, tem uma média de idade um pouco mais alta, então tem jogadores ali como o Rosales, que foi lateral, jogou na Espanha, lateral muitos anos da seleção venezuelana. O Cova, que é o cérebro do time, né?
praticamente todas as bolas passam pelo Maurício Cova, que é um meia, às vezes joga como volante, às vezes um pouco mais à frente. O Cova não é um cemitério de jogadas, então. Não. É um bom passador. Mas, assim, é um nível Cova de futebol... não é o Cova. É o Cova, não é o Cova. Por mais que ele seja um bom jogador, e há outros bons jogadores, né? Como o Balsa, o atacante, o Castilho, o atacante. Tem um atacante que chama Cano lá, Luiz Cano. Mas que não vive um bom momento. Não tem o perfume que a bola gosta. O Cova é o jogador que vai carimbar as bolas do Táchira. Marcando ele, você mata muito da articulação possível da equipe. Tenho certeza que o Flamengo já olhou para isso. Embora, depois do jogo contra o Inter, o Felipe Luiz tenha dito: não sei nada do Táchira, vou ver agora. Passei a semana inteira com foco no Inter. Mas teve tempo desde sábado, para olhar direitinho, analisar a equipe. O Flamengo é, obviamente, mais time, é favorito mesmo jogando fora de casa, onde há ambiente ali que dificulte um pouco para ele. Eu gostei que você citou aí gramado diferente, calor, a torcida aí, são características que... Calor, o Flamengo está acostumado no Rio também. Também. Né? Mas características que eu concordo com você, principalmente gramado, quando é muito diferente e tal, que podem influenciar mais nesse chamado fator casa. Agora, tem uma pegadinha em tudo isso, mas não para você, para o Breler. Porque o Breler, no início do programa, encheu a boca e falou assim, é favoritaço. Foi ou não foi? Falou. Então eu quero saber dele. Apesar de tudo isso, é goleada rubro-negra hoje? Vamos ver o que ele vai falar agora, se ele vai fugir da raia, Eugênio. Tá esquentando o motor ainda, não é assim? Aos poucos. Mas o Edgar Pérez Greco, que é o técnico do Deportivo Táchira, ele falou na coletiva prévia da partida que o Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. É verdade? Só isso dá a dimensão e até pra gente entender o abismo que existe entre o Táchira e o Flamengo hoje, em investimento, em elenco, em time, estrutura. Então, é natural que do outro lado o olhar sobre o Flamengo seja esse. Se o Felipe Luiz ainda não conhece tanto do Táchira, o que é normal, né? O Felipe Luiz não vai ficar olhando... Não conhecia, até sábado à noite. Exato, agora de já... lá pra cá ele deve ter estudado muito. Se debruçou, mas o Edgar Pérez Greco, que é o técnico do Táchira, está estudando o Flamengo há algum tempo e sabe o que é o Flamengo porque é um time dominante e protagonista na América do Sul, pelos investimentos que faz, pela capacidade de montagem de time, e nessa temporada o Flamengo não investiu tanto em contratações badaladas, foi mais cirúrgico e objetivo nas contratações, mudou a mentalidade interna, então a gente já observa alguns processos funcionando melhor internamente no Flamengo. Não significa, e isso não é garantia de sucesso, mas mostra o Flamengo num caminho que se espera do Flamengo, entrar sempre na Libertadores para brigar pelo título. E hoje, até pelo contexto de outros times, eu vejo o Flamengo não é como favoritaço, é o favoritão das Américas. Favoritão? Ele mudou. Favoritão é mais que favoritaço? É mais ou é menos? Tem a coisa do malvadão, hoje é o favoritão das Américas. Favoritão. Comparar... Essa foi boa. Não, se a gente comparar, os times brasileiros hoje são naturalmente favoritos. O favoritão é mais do que favoritaço ou é menos? Eu diria que é mais. É mais? É mais. Ele não sabe. Ele inventou agora isso aí. Porque em outros anos... Johnny. Maravilhoso. Em outros anos... Sabe, tá decidindo. Tá soltão. Mas em outros anos a gente pegava... os times brasileiros superlativo. entram como favoritos na Libertadores. Mas dessa vez, eu vejo que o Flamengo tá ali num degrau acima. É o favorito. O que pode impedir o Flamengo de ser o favoritão das Américas é o próprio planejamento, porque o Felipe Luiz, o Boto, já disseram que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, e eu acho corretíssimo. Pontos corridos tem que ser sempre a prioridade de um time grande como o Flamengo. Mas a Libertadores... Depende, não sempre. Mas a Libertadores se impõe naturalmente, é um torneio de hierarquia. O Flamengo tem sido um dos favoritos da Libertadores desde 2019. Mas 2019. Mas é que a concorrência antes... O que acontece é que ele... No meio do caminho dessas competições, em algumas ele foi campeão, 19 e 22 ele foi campeão, e nos 2 últimos anos ele acabou se perdendo. Por quê? Eu acho que o grande problema do Flamengo é o calendário, que é muito puxado para ele. São muitos jogos, é muita competição. Mas então, para todo mundo, pô. Não, olha só, pensa o Flamengo hoje. Você está falando nessa temporada, porque tem o Mundial. Tem o Mundial de clubes. Desfalques por lesão, etc, né? Você já está... Pô, e o que eu acho mais louco é uma exigência altíssima, porque no Flamengo não se aceita empatar, ganhar de 1-0. Você quer que o Flamengo jogue bem. Jogue bem, exato. Se não jogar bem... E outra, né?
no meio do caminho aí, outras coisas podem acontecer e tal. Então, daqui até o segundo semestre, porque a final da Libertadores é em novembro, tem muita coisa para acontecer, que pode tirar um pouco do fôlego do Flamengo. Sim. Ano passado, o Flamengo perdeu o Pedro, no momento decisivo da temporada, que era o seu artilheiro, era o cara que estava resolvendo. Hoje o Pedro pode voltar no momento decisivo da temporada. Sim, né? pode. E hoje o Flamengo conta com o Juninho, né? Não muda um pouco o aspecto ter o Pedro de volta ao longo da temporada? A propósito, Muda muito. Muito. por falar em Pedro, Ah. bem lembrado por vocês, vamos chamar de novo o nosso Pedro, Henrique Torre, perguntando para ele, Pedro, há alguma previsão, expectativa, alguma informação sobre a situação atual do Pedro, física, quando volta, é relacionado, não é, fica no banco, joga, etc.? Olha, Bel, o próprio Felipe Luiz disse que a partir de abril pode ser que ele já conte com o Pedro, né? Então, ele retomou os treinamentos com o grupo, até colocou, fez uma postagem, enfim, agradecendo, enfim, suas preces também no departamento lá, médico, físico, todos os profissionais que ajudaram nessa caminhada aí, só que ele não está, obviamente, totalmente liberado, recuperado 100% para voltar. Isso é um processo muito longo, porque vão bater, se eu não me engano, 7 meses agora da sua recuperação. E a previsão era ali, batendo na casa dos 9 meses, talvez 10 meses às vezes, desse tipo de lesão. Só que o Pedro é um profissional muito dedicado, vive extremamente focado nessa questão de recuperação mesmo, né? Casa para o CT, CT para casa, enfim, fica muito, então tem tentado acelerar ao máximo esse tipo de recuperação. Fisicamente está evoluindo muito bem, clinicamente também, só que a questão é você começar ali a fazer os movimentos dentro de campo, a você tentar ganhar alguns minutos ali nas atividades junto com os companheiros, porque você começar a fazer circuito físico, enfim, fazer algumas atividades sozinho é uma questão, fazer com os companheiros é outra, que aí os companheiros mesmos, é difícil, o companheiro não vai chegar tão junto do Pedro como chegaria um adversário em uma partida, então tudo vai sendo analisado passo a passo. E o Felipe Luiz fala abril pode ser 30 de abril. Não tem problema nenhum ele entrar num jogo e jogar 5 minutos. Pode ser isso. E aí depois ele começar a ganhar minutagem. Então está sendo avaliado com muita calma essa questão do Pedro, mas tem o olho também que aí maio ele possa começar a ganhar um pouco mais de ritmo para quem sabe no Mundial de fato lá em junho ele já está dentro das condições não ideais. Ideais ainda vai faltar mais um pouquinho, mas umas condições boas até, melhores para atuar com a camisa 9 do Flamengo, enfim, e aí tem toda essa questão, vocês estavam falando, só me permite entrar rapidamente no outro tópico, o Flamengo está tentando gerenciar essa questão física também, porque esse grupo que foi para São Cristóvão, me perdoa se escapou São Cristóvão da outra vez, mas não, eu que falando brinquei na mente aqui, São Cristóvão. Mas São Cristóbal, o Flamengo levou um grupo só, porque o pessoal joga hoje e aí de lá já sai direto para Salvador, onde encara o Vitória. Então vai ser basicamente o mesmo grupo, a não ser que Gerson ou Danilo, Arrascaeta bem difícil, se recuperem e aí possam voltar lá para integrar esse elenco no fim de semana. Então, de repente, Felipe Luiz possa até dar uma segurada em alguém, pode ser o Alexandro, que tem essa maratona, teve lesão já esse ano, pode segurar contra o Deportivo Táchira, jogar contra o Vitória, dar o espaçamento de uma semana entre um jogo e outro. É isso que ele vai tentar fazer agora que começou quarta, domingo. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que tem essa estreia importante hoje contra o Táchira na Libertadores da América. A gente vai ver uma provável escalação do Flamengo para a gente finalizar, então, o assunto Flamengo e daqui a pouco vamos falar do Palmeiras, hein? A gente falava do centroavante, da provável volta do Pedro em breve. É o Flamengo de tanta gente, de Adriano Imperador, de Nunes, o artilheiro das decisões, de Gabigol, hoje com a camisa azul do Cruzeiro, e hoje o Flamengo de Juninho, que estará ao lado de Bruno Henrique lá na frente. O provável Flamengo que começa com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, ou Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz ou Alan, Luiz Araújo e Michael ou Cebolinha. E como eu disse, na frente, Bruno Henrique e Juninho.
É o provável Flamengo para a estreia contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Isso é tudo nação. Hoje tem Mengão na Libertadores. Bora pra cima! Se gostou, já deixa o joinha e se inscreva no canal pra dar aquela moral. Tchau!